Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero começar uma série de vídeos sobre direito antidiscriminatório. Eu quero falar basicamente de raça, preconceito racial e estereótipos. Esse é o vídeo um, nosso direito antidiscriminatório. Deixa eu compartilhar a tela com os senhores e as senhoras. Bom, primeira questão que eu trago para vocês é essa indagação aqui, essa raça existe, como ela surge, qual é o seu papel. Hoje, hoje nós sabemos que a raça ela não é uma realidade biológica. A raça ela não é uma realidade biológica. Então, contemporaneamente, o que é que nós consideramos como raça? Nós consideramos que a raça é uma construção sociológica e uma categoria social de dominação e exclusão. Então, raça não tem a ver com biologia, tem mais a ver com uma construção cultural, por isso é uma construção sociológica. E qual é a finalidade da raça, segundo esses estudos? É uma categoria social de dominação e de exclusão. Veja que a Convenção Interamericana contra o Racismo já foi incorporada pelo Brasil com status de emenda constitucional, ela reconhece essa estrutura, estrutura intelectual aqui que eu estou passando para vocês. Diz o artigo 1º, inciso 4, ou parágrafo 4, o seguinte: toda teoria, doutrina e ideologia e conjunto de ideias racistas são cientificamente falsas. São cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional. Portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo dessa maneira condenada pelos Estados. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que raça não é um conceito biológico, é uma construção cultural que serve para determinadas finalidades. Da maioria dos autores, essa finalidade é de dominação e de exclusão. No entanto, como o mundo é bastante complexo, os estados, eles adotam, e o Estado brasileiro está nessa, adotam uma classificação racial de sua população. Veja, a raça não tem substrato científico. A raça é um conceito cultural de dominação. No entanto, para efeitos demográficos, os estados adotam, e o Estado brasileiro adota, uma classificação racial. O nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele coloca 5 categorias de raça: raça branca, preta, amarela, parda e indígena. E quando a gente vai falar lá na frente, em outros vídeos, essa classificação das raças tem a ver com a ideia de ações afirmativas, tem a ver com a política de cotas. Em geral, a política de cotas está para pretos e pardos, mas também tem política de cotas envolvendo indígenas, tem política de cotas envolvendo quilombolas, aí vai depender do concurso que você está pleiteando, né? Então, o que é o direito antidiscriminatório? Qual é o objeto do direito discriminatório? É estudar essas múltiplas discriminações. E a discriminação racial é apenas uma dessas discriminações. Podemos ter uma discriminação econômica, que é chamada de aporofobia, né? Que é o medo dos pobres. Tem uma discriminação de ordem etária, é, que tem como base o Estatuto do Idoso, né, que é o etarismo. Tem uma discriminação da pessoa com deficiência, que é o capacitismo. Discriminações relacionadas à população LGBTQIPNA+. Então, são várias discriminações. A racial é talvez a mais estudada pelo direito antidiscriminatório. E esse objeto do direito antidiscriminatório é importante porque o próprio Estado utiliza a raça, embora cientificamente inválida, como a gente viu, utiliza a raça para conduzir suas políticas públicas. E aí, um primeiro conceito importante
trago para os senhores e senhoras é o de preconceito racial. O que é o preconceito racial? É um juízo baseado em estereótipos. Estereótipos. Importante. Juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Isso também é muito importante porque vai diferenciar do racismo, né? O racismo é uma prática discriminatória. O preconceito racial não. Pode ou não gerar práticas discriminatórias. Vou pegar Silvio de Almeida, que ele nos fornece alguns exemplos. Quando ele diz, por exemplo, que negros são violentos, inconfiáveis, judeus são avarentos, eles valorizam o dinheiro, ou orientais são naturalmente preparados ou inteligentes, preparados para as ciências exatas. Veja que isso é um preconceito racial, ó, esse preconceito racial, ele pode ou não gerar práticas discriminatórias. Nesses exemplos, em relação aos negros, é uma configura uma prática discriminatória, mas em relação aos orientais, não. A gente está até falando bem dos ocidentais. Quem utiliza esse discurso, que é oriundo de um preconceito racial, fala bem dos orientais. Quanto aos negros, uma vez eu estava assistindo aquela Dança dos Famosos lá do programa do Faustão, em que a Playmobil, MV Bill, não, Playmobil é outra coisa. MV Bill, ele estava na dança e ele não tinha uma flexibilidade que a jurada, que era Ana Maria Braga, atribuiu como naturalmente aos negros e ela deu uma nota ruim para o MV Bill, que é um rapper, né? eh, alegando isso, né? Que você não tem a flexibilidade que eu esperava dos negros, ou a mobilidade que eu esperava dos negros, a ginga que eu esperava dos negros. Veja que isso é um preconceito racial, porque ela baseou sua opinião em estereótipos, em um estereótipo do que seria o negro, né? Então, o que são estereótipos? Estereótipos são falsas generalizações sobre membros de determinados grupos sociais, segmentos sociais, ou seja, todos os negros são bons de dança. Falsas generalizações, evidentemente, que mostram um negro que não consegue dançar, não é pé de valsa, como dizia, eu era Schaffen, feito senhoras. Então, estas são falsas porque são meras presunções que não abarcam todos os indivíduos de um determinado grupo social. Por quê? Embora, no exemplo de Silvio de Almeida, sejam os asiáticos possam ser bons em matemática, é impossível determinar as inclinações profissionais de todos esses indivíduos, ou seja, de todos os asiáticos. Afinal de contas, dentre a população asiática, não existem só matemáticos, físicos e engenheiros, né? É, é, eles têm outras profissões. Adilson José Moreira, ele vai falar uma coisa que a gente vai conectar com o início da nossa aula, de que estas generalizações eles cumprem uma função ideológica, que é que a gente falou no início da aula, que a raça é uma construção sociológica e uma categoria social de dominação e de exclusão. O Adilson vai falar de uma função ideológica, porque ele permite a reprodução de relações assimétricas de poder dentro de uma sociedade. Segundo Adilson José Moreira, os grupos majoritários reproduzem estereótipos com o propósito de moldar a percepção da realidade social a partir de certa perspectiva. O que é que isso quer dizer? Ele diz que é algo intencional. É algo intencional. A criação de estereótipos não é fruto de uma ignorância. Uma ignorância. Ela é algo racional. O que é complexo, um tanto complexo de ser dito. É claro que os estereótipos podem ser formulados até de forma racional, mas nem todos os indivíduos que invocam esses estereótipos eles estão com essa consciência de exercício de dominação. Quando a gente for falar de racismo estrutural, pode ser que essa minha fala fique muito clara, mais clara, né? Então, diz Adilson José Moreira, que os estereótipos são sempre usados para a manutenção de processos de estratificação
porque perpetuam as desvantagens que afetam grupos minoritários e reforçam o status privilegiados de grupos sociais dominantes. O que combina com a nossa com o início da nossa abordagem, dizendo que a raça é uma construção sociológica que envolve dominação e exclusão. Isso. Espero que vocês tenham entendido esse nosso primeiro vídeo sobre direito antidiscriminatório. Vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima.